Você quer aprender inglês, mas está com dificuldade para entender e falar com confiança? Então, este método é para você. Aqui, você vai treinar tua audição, melhorar tua pronúncia e expandir teu vocabulário. Tudo isso em poucos minutos. E hoje, você vai treinar inglês com frases sobre a vida de Steve Jobs. Começando com o seguinte desafio. Escute o áudio com atenção. Steve Jobs is a famous inventor. Mais uma vez. Steve Jobs is a famous inventor. Você conseguiu identificar alguma palavra desta frase? Ok, agora escute novamente, acompanhando a legenda. Steve Jobs is a famous inventor. Novamente. Steve Jobs is a famous inventor. Agora, vamos treinar sua fala. Repita comigo lendo a transcrição fonética adaptada, para você aprender a falar corretamente. Steve Jobs is a famous inventor. Mais uma vez. Steve Jobs is a famous inventor. Bom, próximo passo. Você sabe qual a tradução adequada para esta frase? Então, tente traduzi-la para mim. Você terá 3 segundos para isto. Se você disse, Steve Jobs é um inventor famoso. Parabéns, você acertou. Porém, se você teve alguma dificuldade, não se preocupe, basta você praticar um pouco mais. E a melhor forma é esta que você acabou de ver, pois em menos de 1 minuto, você treinou tua escuta, tua fala e aprimorou teu vocabulário. E que tal treinar mais um pouco agora mesmo? Bom, você já conhece a dinâmica deste método, então vamos continuar, sem mais enrolação. Próxima frase. Escute com atenção. He created Apple in 1976. Mais uma vez. He created Apple in 1976. O que você entendeu deste áudio? Ok, confira com a legenda. He created Apple in 1976. Repita comigo. He created Apple in 1976. Mais uma vez. He created Apple in 1976. Bom, tente traduzir a frase em 3 segundos. Se você disse, ele criou a Apple em 1976. Parabéns, você acertou. Próxima frase. Escute com atenção. He is changing the world with his ideas. Mais uma vez. He is changing the world with his ideas. O que você entendeu? Ok, confira com a legenda. He is changing the world with his ideas. Repita comigo. He is changing the world with his ideas. Mais uma vez. He is changing the world with his ideas. Bom, tente traduzir a frase em 3 segundos. Se você disse, ele está mudando o mundo com suas ideias. Parabéns, você acertou. Próxima frase. Escute com atenção. He always wears a black sweater. Mais uma vez. He always wears a black sweater. O que você entendeu? Ok, confira com a legenda. He always wears a black sweater. Repita comigo. He always wears a black sweater. Mais uma vez. He always wears a black sweater. Bom, tente traduzir a frase em 3 segundos. Se você disse, ele sempre usa suéter preto. Parabéns,
você acertou. Próxima frase. Escute com atenção. Steve likes simple design. Mais uma vez. Steve likes simple design. O que você entendeu? Ok, confira com a legenda. Steve likes simple design. Repita comigo. Steve likes simple design. Mais uma vez. Steve likes simple design. Bom, tente traduzir a frase em 3 segundos. Se você disse, Steve gosta de design simples. Parabéns, você acertou. Próxima frase. Escute com atenção. People love his products. Mais uma vez. People love his products. O que você entendeu? Ok, confira com a legenda. People love his products. Repita comigo. People love his products. Mais uma vez. People love his products. Bom, tente traduzir a frase em 3 segundos. Se você disse, as pessoas amam seus produtos. Parabéns, você acertou. Próxima frase. Escute com atenção. He is working on a new project. Mais uma vez. He is working on a new project. O que você entendeu? Ok, confira com a legenda. He is working on a new project. Repita comigo. He is working on a new project. Mais uma vez. He is working on a new project. Bom, tente traduzir a frase em 3 segundos. Se você disse, ele está trabalhando em um novo projeto. Parabéns, você acertou. Próxima frase. Escute com atenção. Steve speaks about innovation. Mais uma vez. Steve speaks about innovation. O que você entendeu? Ok, confira com a legenda. Steve speaks about innovation. Repita comigo. Steve speaks about innovation. Mais uma vez. Steve speaks about innovation. Bom, tente traduzir a frase em 3 segundos. Se você disse, Steve fala sobre inovação. Parabéns, você acertou. Próxima frase. Escute com atenção. He walks to think better. Mais uma vez. He walks to think better. O que você entendeu? Ok, confira com a legenda. He walks to think better. Repita comigo. He walks to think better. Mais uma vez. He walks to think better. Bom, tente traduzir a frase em 3 segundos. Se você disse, ele caminha para pensar melhor. Parabéns, você acertou. Próxima frase. Escute com atenção. His ideas are changing technology. Mais uma vez. His ideas are changing technology. O que você entendeu? Ok, confira com a legenda.
His ideas are changing technology. Repita comigo. His ideas are changing technology. Mais uma vez. His ideas are changing technology. Bom, tente traduzir a frase em 3 segundos. Se você disse, as ideias dele estão mudando a tecnologia. Parabéns, você acertou. Próxima frase. Escute com atenção. He gives great speeches. Mais uma vez. He gives great speeches. O que você entendeu? Ok, confira com a legenda. He gives great speeches. Repita comigo. He gives great speeches. Mais uma vez. He gives great speeches. Bom, tente traduzir a frase em 3 segundos. Se você disse, ele faz ótimos discursos. Parabéns, você acertou. Próxima frase. Escute com atenção. Steve doesn't like distractions. Mais uma vez. Steve doesn't like distractions. O que você entendeu deste áudio? Ok, confira com a legenda. Steve doesn't like distractions. Repita comigo. Steve doesn't like distractions. Mais uma vez. Steve doesn't like distractions. Bom, tente traduzir a frase em 3 segundos. Se você disse, Steve não gosta de distrações. Parabéns, você acertou. Próxima frase. Escute com atenção. Steve talks a lot with his team. Mais uma vez. Steve talks a lot with his team. O que você entendeu? Ok, confira com a legenda. Steve talks a lot with his team. Repita comigo. Steve talks a lot with his team. Mais uma vez. Steve talks a lot with his team. Bom, tente traduzir a frase em 3 segundos. Se você disse, Steve conversa muito com sua equipe. Parabéns, você acertou. Próxima frase. Escute com atenção. He doesn't accept failure easily. Mais uma vez. He doesn't accept failure easily. O que você entendeu? Ok, confira com a legenda. He doesn't accept failure easily. Repita comigo. He doesn't accept failure easily. Mais uma vez. He doesn't accept failure easily. Bom, tente traduzir a frase em 3 segundos. Se você disse, ele não aceita o fracasso facilmente. Parabéns, você acertou. Próxima frase. Escute com atenção. Steve believes he can change the future. Mais uma vez. Steve believes he can change the future. O que você entendeu? Ok, confira com a legenda. Steve believes he can change the future. Repita comigo. Steve believes he can change the future.
Mais uma vez. Steve believes he can change the future. Bom, tente traduzir a frase em 3 segundos. Se você disse, Steve acredita que pode mudar o futuro. Parabéns, você acertou. Próxima frase. Escute com atenção. He doesn't follow the rules blindly. Mais uma vez. He doesn't follow the rules blindly. O que você entendeu? Ok, confira com a legenda. He doesn't follow the rules blindly. Repita comigo. He doesn't follow the rules blindly. Mais uma vez. He doesn't follow the rules blindly. Bom, tente traduzir a frase em 3 segundos. Se você disse, ele não segue as regras cegamente. Parabéns, você acertou. Próxima frase. Escute com atenção. Steve might fail, but he keeps trying. Mais uma vez. Steve might fail, but he keeps trying. O que você entendeu? Ok, confira com a legenda. Steve might fail, but he keeps trying. Repita comigo. Steve might fail, but he keeps trying. Mais uma vez. Steve might fail, but he keeps trying. Bom, tente traduzir a frase em 3 segundos. Se você disse, Steve pode falhar, mas continua tentando. Parabéns, você acertou. Próxima frase. Escute com atenção. He trusts his intuition a lot. Mais uma vez. He trusts his intuition a lot. O que você entendeu? Ok, confira com a legenda. He trusts his intuition a lot. Repita comigo. He trusts his intuition a lot. Mais uma vez. He trusts his intuition a lot. Bom, tente traduzir a frase em 3 segundos. Se você disse, ele confia muito em sua intuição. Parabéns, você acertou. Próxima frase. Escute com atenção. He builds beautiful electronic devices. Mais uma vez. He builds beautiful electronic devices. O que você entendeu? Ok, confira com a legenda. He builds beautiful electronic devices. Repita comigo. He builds beautiful electronic devices. Mais uma vez. He builds beautiful electronic devices. Bom, tente traduzir a frase em 3 segundos. Se você disse, ele constrói aparelhos eletrônicos lindos. Parabéns, você acertou. Próxima frase. Escute com atenção. Steve travels a lot. Mais uma vez. Steve travels a lot. O que você entendeu? Ok, confira com a legenda. Steve travels a lot. Repita comigo. Steve travels a lot. Mais uma vez. Steve travels a lot. Bom, tente traduzir a frase em 3 segundos. Se você disse, Steve viaja muito. Parabéns, você acertou. Próxima frase. Escute com atenção.
He hasn't been responding to emails lately. Mais uma vez. He hasn't been responding to emails lately. O que você entendeu? Ok, confira com a legenda. He hasn't been responding to emails lately. Repita comigo. He hasn't been responding to emails lately. Mais uma vez. He hasn't been responding to emails lately. Bom, tente traduzir a frase em 3 segundos. Se você disse, ele não está respondendo e-mails ultimamente. Parabéns, você acertou. Próxima frase. Escute com atenção. Steve does not like slow work. Mais uma vez. Steve does not like slow work. O que você entendeu? Ok, confira com a legenda. Steve does not like slow work. Repita comigo. Steve does not like slow work. Mais uma vez. Steve does not like slow work. Bom, tente traduzir a frase em 3 segundos. Se você disse, Steve não gosta de trabalho lento. Parabéns, você acertou. Próxima frase. Escute com atenção. He wants to inspire young people. Mais uma vez. He wants to inspire young people. O que você entendeu? Ok, confira com a legenda. He wants to inspire young people. Repita comigo. He wants to inspire young people. Mais uma vez. He wants to inspire young people. Bom, tente traduzir a frase em 3 segundos. Se você disse, ele quer inspirar os jovens. Parabéns, você acertou. Próxima frase. Escute com atenção. Steve Jobs died in 2011. Mais uma vez. Steve Jobs died in 2011. O que você entendeu deste áudio? Ok, confira com a legenda. Steve Jobs died in 2011. Repita comigo. Steve Jobs died in 2011. Mais uma vez. Steve Jobs died in 2011. Bom, tente traduzir a frase em 3 segundos. Se você disse, Steve Jobs morreu em 2011. Parabéns, você acertou. Próxima frase. Escute com atenção. Many people were sad when he passed away. Mais uma vez. Many people were sad when he passed away. O que você entendeu? Ok, confira com a legenda. Many people were sad when he passed away. Repita comigo. Many people were sad when he passed away. Mais uma vez. Many people were sad when he passed away. Bom, tente traduzir a frase em 3 segundos. Se você disse, muitas pessoas ficaram tristes quando ele faleceu. Parabéns, você acertou. Bom, agora preste atenção. Você acabou de dar mais um passo para a fluência em inglês. Mas para dominar um novo idioma é preciso praticar um pouco todos os dias. Então, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma nova lição. E se quiser continuar praticando agora mesmo,
Escolha um dos vídeos recomendados na tela e mantenha seu progresso. Juntos, vamos tornar teu aprendizado mais rápido e eficaz. Te vejo no próximo vídeo.